Oi pessoal, eu sou a professora Natália, professora de redação aqui no VESP, e vim comentar o primeiro tema do simulado de vocês, que abordava o seguinte: os desafios para a garantia de direitos de crianças em situação de rua no Brasil. Para falar sobre esse tema, vocês tinham que considerar a especificidade do público infantil. Então a gente não está falando de qualquer pessoa em situação de rua e das vulnerabilidades sofridas por elas. A gente está falando das crianças em específico. As crianças têm a família como referência, o Estado como referência, e a gente precisa pensar esses problemas específicos, os desafios específicos para garantir os direitos dessas crianças. Então, quando a gente pensa em desafios nesse tema, a gente não está falando dos desafios da situação de rua, a gente está falando dos desafios para garantir que a gente supere a situação de rua em relação ao público infantil. Então, para que você escolha argumentos favoráveis a superar os desafios, você deve pensar aqui em uma listagem parecida com o que eu coloquei aqui para vocês. São 4 opções listadas, mas claro, vocês poderiam ter outras abordagens viáveis. Basicamente, o foco é o desafio imposto a essas crianças para que elas tenham uma vida melhor e em situação de rua elas não tenham seus direitos garantidos. Então, a gente pode pensar na negligência do Estado relacionada a isso. Então, por exemplo, quando o Estado é inoperante, ele não faz o seu papel de proteger as crianças, de garantir que as leis sejam cumpridas, a gente tem um problema relacionado ao Estado. Além disso, a gente tem a educação deficitária. Com a falta de educação e orientação das crianças, elas não sabem o seu direito, assim como as famílias muitas vezes não sabem. E aí elas ficam à mercê da situação de rua, não sabem que tem direito à moradia, não sabem que tem direito à educação, saúde, que o Estado também deveria garantir a elas. Além disso, o descaso familiar ou social. Muitas vezes é a própria família que causa a necessidade ou a vontade de uma criança sair de casa, por causa da violência doméstica, por causa do uso de drogas no ambiente familiar. Então, tudo isso leva muitas vezes a criança a querer fugir do ambiente familiar. E junto a isso, a própria sociedade testemunha as crianças nas ruas e tudo mais, e não faz nada para mudar essa situação. Às vezes o trabalho infantil é incentivado nas ruas pela sociedade. Tudo isso deve ser combatido pela sociedade e não incentivado. E aí está a relação com esse argumento. Por fim, outro argumento possível seria a fiscalização insuficiente, também relacionado ao Estado, claro. Mas o Estado muitas vezes mapeia as crianças em situação de rua. É o que acontece em São Paulo muitas vezes, onde a gente tem a maioria das crianças em situação de rua no Brasil. Então a gente tem um Estado que mapeia, sabe do problema, mas não age a favor de superá-lo adequadamente. Então não oferece um ambiente adequado para essas crianças terem uma casa, estrutura, saneamento básico, educação e por aí vai. Para defender esses argumentos, vocês podiam usar repertórios variados. Eu listei alguns aqui que são famosos ou que de repente poderiam vir à tona ali na memória de vocês. Capitães de Areia é um livro famoso de Jorge Amado que tematiza crianças em situação de rua, como elas lidam ali com o seu cotidiano, as violências que sofrem, os anseios, os sonhos que são muitas vezes interrompidos por não terem condição de terem seus direitos garantidos. Então, esse é um livro que poderia ser muito bem mencionado por vocês, com um relato de Jorge Amado, que inclusive foi às ruas fazer essa pesquisa e saber o que acontecia na Bahia com essas crianças. Além disso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para você mencionar as leis que deveriam ser garantidas e como eles deveriam ter seus direitos ali preservados pelo Estado. Também em São Paulo eu coloquei, já mencionei inclusive, 46% do total de crianças em situação de rua estão em São Paulo. Esse é um dado que vem do CadÚnico, que na verdade é um levantamento feito pelo governo federal e reforçado pela Prefeitura de São Paulo. Então existem muitas crianças, especificamente em São Paulo, que estão descuidadas pelo Estado. Por fim, a citação de Mário Quintana também podia ajudar vocês, não só em relação a esse tema, das crianças em situação de rua, mas outros relacionados ao público infantil. A gente tem o seguinte, triste de quem não conserva nenhum vestígio da infância. São palavras de Mário Quintana. E o escritor disse isso de forma que você poderia usar amplamente em outros temas, discutindo o quão importante é preservar a infância e os seus direitos, ou seja, garantir os direitos da criança, como pedir esse tema. Então é isso, pessoal. Acho que com isso vocês conseguiriam ter uma luz sobre o tema, entender um pouquinho melhor o que era necessário discutir e como discutir. Talvez vocês tenham pensado em outros repertórios igualmente válidos. Espero que os resultados de vocês sejam ótimos e que esse tema caia no Enem para que vocês se deem bem, já que já discutiram. Até mais, até a próxima!